melhor livro do ano. Professor, os anos 50, 60 e 70 foram de Guerra Fria. Os Estados Unidos da América disputavam o poder geopolítico com a Rússia e, a pretexto de proteger os países latino-americanos do demônio do comunismo, financiaram golpes de Estado para instalar ditaduras militares que deixaram uma conta de pobreza e miséria para o povo dos países atingidos. Quem se beneficiou com as ditaduras foram os Estados Unidos. Nem bem os povos da América Latina começaram a reorganizar a casa, elegendo governos progressistas, os golpes recomeçaram, também orquestrado pelos Estados Unidos. A partir dos anos 2000, a forma de tomar o poder é a guerra híbrida, que está formada pela guerra psicológica, pelas revoluções coloridas, pelos golpes brandos, como o impeachment que vitimou a Dilma Rousseff no Brasil, e o Lawfare. No Brasil, a guerra foi declarada no primeiro ano da gestão do primeiro presidente operário, quando foi criado o conteúdo nacional, contrariando interesses da Halliburton, do Dick Cheney. Na ocasião, o Brasil passou a figurar entre 3 das 7 preocupações de segurança nacional dos Estados Unidos. Como os militares brasileiros se posicionaram na guerra híbrida que se empreendeu no Brasil contra o projeto desenvolvimentista e contra a nossa soberania eleitoral e energética. Bem-vindo, professor. Vocês. O filme do Walter Salles, né, Ainda Estamos Aqui, e as entrevistas que a Fernanda Torres tem dado pelo mundo inteiro, eles têm marcado muito isso que você acabou de dizer, né? A Guerra Fria, ela teve um impacto imenso sobre o Brasil e ela foi, de fato, um momento dos mais dramáticos da história brasileira. Esse é um ponto fundamental. Agora, tem um problema que daí decorre, que às vezes a gente também não percebe, né? Passamos para uma transição democrática, por sinal, a mais longa transição democrática da história, né? Se a gente achar que começa, por exemplo, no governo Geisel, o anúncio, né, da abertura política ali em 1977, inclusive com uma tentativa de contragolpe do Silvio Frota, naquele momento, e vai até a Constituição, a promulgação da Constituição de 1988, né, nós estamos aí, né, com um período gigantesco de transição, muito maior do que Portugal, que Grécia, Espanha, Argentina, só comparável com o Chile. Só comparável com o Chile. O que acontece aí muito claramente? Nem todos os setores da sociedade brasileira viveram essa transição democrática, né? Tem setores, e claro, os militares, mas também as polícias no Brasil, não fizeram a transição democrática. Mantiveram-se inteiramente, né, protegidos, né, blindados dentro das suas instituições, né, inclusive chupando recursos do orçamento público em grandes proporções, né? E veja só, muitas vezes, e com razão, a gente coloca o impeachment da Dilma como um momento em que se torna claro. Mas se a gente lembrar que em 2004 o Lula foi obrigado a demitir, né, o ministro da Defesa, o embaixador Viegas, né, por pressão, porque o embaixador tinha punido ou queria punir coronéis da comunicação social do Exército que debochavam, né, da morte de Vladimir Herzog, né, a gente vê que, na verdade, desde sempre, essa autonomia, essa república dentro da república, esse Estado que não reconhecia a transição, foi muito atuante e muito forte. O que nós vemos hoje é a atuação, né, de um grupo, né, de funcionários públicos, que são os militares. A única característica diferenciadora é que eles têm o direito, né, ao porte de arma e o uso da violência, mas quando decidido politicamente, pela instância política legítima. No entanto, eles continuam, né, com todos os seus, não só privilégios, mas com a sua leitura da história dentro das academias e escolas militares inteiramente enviesada, né? Inteiramente enviesada. Enquanto isso não for mudado, né,
nós corremos o risco de continuar num estado onde a democracia está em suspenso. Laura Richardson foi nomeada em 2021 como chefe do Comando Sul dos Estados Unidos. O Comando Sul existe desde 1963 e é o comando militar norte-americano responsável por atuar na América do Sul, na América Central e no Caribe. Recentemente, a general foi substituída pelo almirante Alvin Olsen. Laura Richard, nas suas visitas aos países latino-americanos, cumpre o papel de construir um problema de segurança nacional e criar um inimigo que precisa ser combatido. O discurso é o mesmo dos anos 50, 60. A ameaça do comunismo, a China e a Rússia são os diabos e as suas atividades são malignas. O vídeo a seguir mostra os motivos pelos quais os Estados Unidos querem ser os únicos a dominar a região. Matters with all of its rich resources and rare earth elements. You've got the lithium triangle, which is needed for technology today. 60% of the world's lithium is in the lithium triangle: Argentina, Bolivia, Chile. You just have the largest oil reserves, light sweet crude, discovered off of Guyana over a year ago. You have Venezuela's resources as well with oil, copper, gold. China gets 36% of its food source from this region. We have the Amazon, lungs of the world. We have 31% of the world's fresh water in this region. Richardson afirma abertamente que esses... Professor, como é que a gente explica que os militares brasileiros e latino-americanos têm essa parceria e se subordinam ao Comando Sul dos Estados Unidos, defendem os interesses americanos, praticamente em detrimento dos interesses nacionais e latino-americanos? Quem eles obedecem? Isso é muito interessante, até porque alguns colegas, professores, analistas, jornalistas têm dito que o golpe no Brasil só não se consumou porque não recebeu o ok dos Estados Unidos. E a gente estaria na obrigação de agradecer aos Estados Unidos estarmos salvos de uma ditadura fascista sob Bolsonaro, né? Isso é um equívoco, isso é um retorno à teoria da dependência dos anos 60, que cometeu tantos equívocos analíticos nesse sentido, né? Os Estados Unidos eles mantêm uma política contínua, né, em relação à América Latina, independente se o presidente é democrata, se o presidente é republicano, né? Esses objetivos americanos são permanentes, né? Pode ser que alguém diga isso ou aquilo diferente, mas lá na base, aquilo que se convencionou chamar de Estado profundo, né? O Deep State, ele está fazendo o trabalho dele. O que ele faz? Ele apanha esses jovens oficiais no Brasil, né? Normalmente entre majores e tenentes-coronéis, que terminam seu curso de Estado-Maior, na Escola de Comando do Estado-Maior, aqui no Rio de Janeiro, e mandam para os Estados Unidos. E lá eles vão fazer os cursos, que são os cursos de doutrinação dentro das instituições americanas. Anteriormente, isso era feito na Escola das Américas, no Panamá. Mas as mudanças políticas no Panamá, o Panamá pediu a retirada, retirou-se a Escola das Américas e ela foi recriada como escola de formação e aperfeiçoamento de militares latino-americanos em Fort Benning, nos Estados Unidos. Nós somos um dos países que mais pessoal tem fazendo cursos em Fort Benning, inclusive os cursos de comando, né, especiais, do qual, né, o batalhão em Goiânia, que seria comandado pelo Mauro Cid e que teve, através dos seus chamados kits pretos, um papel fundamental em todo esse processo, inclusive no plano punhal verde-amarelo de assassinato de pessoas no país, e inclusive uma coisa que não está se falando, uma coisa absurda, chocante, a criação dos chamados CGP,
campos de prisioneiros de guerra, campos de concentração que seriam criados. Nós todos íamos nos encontrar lá, se sobrevivêssemos, né, ao golpe. Né, e que é toda a mentalidade kit preto. Então, na verdade, né, isso me lembra muito o fantástico sociólogo do Eusébio Guerreiro Ramos, quando ele dizia que há no país, no Brasil, um polo antinação. Um polo antinação que se alia com os interesses estrangeiros contra o próprio interesse nacional. E esse polo antinação, infelizmente, é muito poderoso dentro das Forças Armadas.